Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais essa noite para podermos ministrar a palavra do Senhor, sermos ministrados por Ele também, né? Agradecemos a Deus por esse momento precioso. Também agradeço a Deus pela vida do Tiago, que está aqui hoje na transmissão. Agradeço também a presença da Rê, que está aqui conosco na tradução de Libras, na linguagem de Libras. E eu convido você nesse momento a focar, a se desligar de tudo, de todos e focar na palavra de Deus, ficar conectado ao que o Senhor vai ministrar ao teu coração, amém? E vamos orar, pedindo que o Senhor nos conduza nesse momento e ministre nossos corações, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te exaltamos nesta noite. Bendizemos teu santo nome, pois esse é um momento precioso onde o Senhor ministrará nossos corações. E a sua palavra, Pai, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. E o Senhor a enviou, o Senhor enviou a sua palavra para nos sarar e nos livrar da morte. Te agradecemos porque essa palavra é espírito e vida. E todas as vezes que a acolhemos com mansidão, nossa alma é salva. Somos curados, somos renovados, somos fortalecidos, somos avivados, somos perdoados e somos encorajados a prosseguir e avançar no que o Senhor tem para nossas vidas. Abençoa, Senhor, este momento. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, consagrando esse momento ao Senhor. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas, o espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento da verdade. Que a sua unção esteja sobre nossas vidas, a unção que despedaça todo o jugo. Nós nos alegramos em Ti, nós descansamos em Ti, confiamos em Ti e sabemos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, o Senhor está trabalhando em nós, através de nós, para que possamos desfrutar. Obrigada, Jesus, pela salvação gloriosa em Ti. Obrigada pelo Teu Espírito. Amém e amém. Amém? Então vamos lá. Eu quero meditar com vocês um pouquinho hoje sobre esse assunto tão importante, principalmente para que a gente possa desenvolver uma vida de oração, que é sobre a justiça de Deus, né? Eu quero ler alguns textos antes. Abra comigo em Tiago, capítulo 5, o versículo 16, na parte B. Diz assim, Tiago, capítulo 5, versículo 16, é a parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Na tradução da NVI, está assim, eu gosto muito desse texto porque diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então aqui na tradução da NVI diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, um dos ingredientes, um dos fatores que determinam se a nossa fé vai ser eficaz ou não, é termos a consciência de que nós somos justificados em Cristo Jesus, que somos justos em Cristo Jesus, que ao nascer de novo, ao receber a salvação em Cristo Jesus, antes mesmo que a gente tomasse posse dessa salvação gloriosa, nós já havíamos sido justificados por Cristo, por meio do seu sangue. E aí eu quero meditar um pouco com vocês nesse assunto de hoje e que você abra o seu coração, porque é tempo de nós voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, como nunca antes, e desenvolver uma vida de oração. E uma vida de oração, ela tem que estar baseada na fé. Uma oração tem que ser feita com fé. E a fé, essa confiança, essa fé em Deus, ela só vai sendo estabelecida quando a gente vai tendo consciência e entendimento de quem nós somos em Deus, o que nós podemos em Deus, quando nós temos a revelação da nossa identidade em Cristo Jesus. E aqui a Bíblia diz, aqui está bem claro que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, eu quero também que você abra aí em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Então aqui aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que é aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Quem nunca pecou? Jesus. O nosso Senhor e Salvador, ele não conheceu o pecado. Diz que ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim e você, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E muitas vezes a gente acaba interpretando de maneira errada essa frase, né? A justiça de Deus, né? Quem já não ouviu essa frase, né? Eu já até falei, eu acredito que você também já tenha dito, né? Deus é amor, mas Deus é justiça, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. No dicionário, a definição sobre justiça, a definição do nosso dicionário diz assim, que a justiça é uma virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Se a gente for trazer essa definição, biblicamente falando, diz que justiça é o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável diante de Deus. Uma condição aceitável para Deus. Então, isso é justiça, essas são as definições de justiça. Mas o que é justificar? É declarar ou reconhecer a inocência de alguém, descarregar alguém da culpa imputada, declarar legalmente justo, absolver. Então Jesus, ele nos justificou. Então o que ele fez? Ele nos declarou inocentes. Ele tirou de nós, ele nos descarregou, ele tirou o peso da culpa e da condenação que estava imputada a mim e a você. Jesus tirou e ele nos declarou legalmente justos, absolvidos, perdoados. Isso é justificar. Jesus fez isso comigo, com você. Jesus nos justificou. Amém? E o que é a justificação? A justificação é o ato livre da graça de Deus, pelo qual ele nos redimiu de todos os nossos pecados e nos aceita como justos, como justificados como justos, como puros diante dos seus olhos. Ele não nos atribui mais nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa. A justiça de Cristo nós recebemos ela pela fé. Amém? Então, outra coisa importante, a justificação é a mudança de posição do pecador para a posição de justo. Então, o que é a justificação? É a mudança da posição do pecador para a posição de justo. Então, muito mais que o perdão dos nossos pecados, nós temos agora uma posição, pois no ato da justificação, Deus colocou o ofensor, o pecador, na posição de justos. Nós estávamos numa posição de pecador, condenados, culpados, mas por meio do sacrifício de Jesus, por meio da sua morte, por meio do seu sepultamento, ele nos deu a condição de Deus nos colocar num lugar de justos, numa posição idônea, apta para sermos seus herdeiros, sermos seus filhos. Amém? Então, o que é a justiça de Deus? É a capacidade ou a habilidade de estar diante de Deus sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento de condenação, sem nenhum complexo de inferioridade. É poder estar na presença de Deus, chamá-lo de Pai, sem nenhum senso de culpa ou de condenação, como se nunca tivéssemos pecado antes. Então, a justiça de Deus, ela nos dá essa capacidade, essa habilidade, ela nos dá essa posição, essa condição de entrarmos diante da presença de Deus, sem nenhum senso de culpa ou de condenação, sem medo, sem complexo de inferioridade, sem nos sentir indignos. Amém? Então a justiça de Deus fez isso comigo e com você.
é algo já feito, consumado, e que eu e você só precisamos crer e viver à altura dessa verdade. Amém? Olha, a palavra de Deus diz que a oração de um justo, nós acabamos de ler, que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Tem um outro texto que eu gosto muito também, que está lá em 1 Pedro. Deixa eu achar aqui para confirmar, você acha aí, mas é 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, isso mesmo. Eu gosto muito desse texto. Esse é um texto que nós já fomos ministrados por várias vezes. E é um texto que fala muito ao meu coração. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, tá bom? Diz assim, ó: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Versículo 11 diz assim, ó: aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Versículo 12 diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém? Um dos ingredientes importantes também da nossa vida de oração é ser coerente com aquilo que nós oramos e com o que nós falamos, ter uma coerência no que falamos e no que oramos. Outra coisa importante, buscar a paz, né? Estar em paz com todos, livre de toda mágoa, todo ressentimento. Exercer a nossa fé a ponto de liberar perdão uns pelos outros, andar por fé segundo a palavra, em obediência ao que o Senhor diz, para que a gente possa, de fato, andarmos em paz uns com os outros. Outra coisa importante, né? A gente não deve praticar o mal. Jamais, jamais, pelo contrário. Fazer o bem. A Bíblia diz que a gente vence o mal com o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno vai chegar o momento de vivermos a colheita dessa prática tão poderosa na vida cristã. Vencer o mal com o bem, perseverar na prática do bem, porque no seu tempo nós vamos colher. E aí diz no versículo 12 que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Há tantas promessas gloriosas para os justos. Quem são os justos? Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus de todo o coração, todo aquele que recebeu o milagre do novo nascimento, esses são os justos. Então, algo que a gente precisa entender, que termos feito justos, termos sido feito a justiça de Deus em Cristo Jesus, isso não foi algo que nós obtivemos ou podemos desfrutar pelos nossos méritos, pelo que nós fazemos, de forma alguma. Não é algo que podemos alcançar, não é algo que nós podemos conquistar. Esta é uma realidade, é algo que Deus fez por nós através do trabalho, de tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Então, sermos a justiça de Deus é algo que foi nos dado gratuitamente, é um presente, é um dom. A Bíblia diz sobre o dom da justiça, está em Romanos. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos capítulo 5 e o versículo 17. Romanos 5, 17 diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, não é algo que nós podemos alcançar ou conquistar. Isso foi realizado, é algo que foi realizado por meio de Cristo, o trabalho de Cristo, o sacrifício de Cristo. Foi Ele que fez por nós. Então, o que a gente deve fazer num momento como esse, entendendo e compreendendo essas verdades? Receber como a posse, porque a justiça de Deus é um presente.
É um dom, aqui está bem claro, o dom da justiça. Ó, diz que assim, muito mais os que recebem a abundância da graça, a salvação é pela graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E diz que nós também recebemos o dom da justiça. E por isso nós vamos reinar em vida, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. A justiça é um dom de Deus, é um presente dado a mim e a você. Nós não tivemos que trabalhar, nós não tivemos que merecer nem conquistar, não conseguiríamos, jamais poderíamos. Não é algo que eu e você podemos fazer, não é por obras, amém? Foi por tudo isso foi nos dado por conta do sacrifício de Jesus, por sua obra redentora naquela cruz, por sua morte no nosso lugar. Aleluia! E essa posição foi alcançada, nós podemos viver nessa posição, porque um homem, Jesus Cristo, um homem chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não pecou nem pensamento, morreu no meu lugar, no seu lugar. E por meio da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, nós podemos, em Cristo Jesus, nos achegar a Deus, ter uma vida de oração, um relacionamento íntimo com o Pai, sem nenhum senso de culpa ou de condenação. Se você não tiver convicção dessa realidade, se você não tiver convicção dessa verdade espiritual, dessa realidade espiritual, você não vai conseguir desenvolver um relacionamento com Deus, uma vida de oração, intimidade com o Pai. Por isso que é importante a gente compreender as Escrituras. Por isso que é importante a gente examinar as Escrituras e receber do Espírito Santo o entendimento revelado dessas verdades, desses fatos gloriosos. Amém? Ó, em Romanos também, aqui mesmo em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó, Romanos 8, versículo 1, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Agora já não há nenhuma condenação para mim e para você. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos justificou. Jesus Cristo nos tirou da condição de pecado, de pecador, de condenado e nos colocou numa posição de justos, perdoados, restituídos. Amém? E hoje eu e você, por causa da justiça de Deus, nós somos idôneos, aptos a entrar na presença de Deus por este novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, por causa do seu sangue que nos lavou e nos purificou de todo pecado, com ousadia, com intrepidez. Assim como Elias, um homem comum como eu e você, a Bíblia diz que, a gente vai ler esse texto agora, você volta lá para Tiago, e nós vamos ler esse texto, Tiago 5, Tiago capítulo 5, a partir do versículo 16. A gente leu só a parte B do versículo 16. Mas diz assim, olha que tremendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, a partir da parte B nós vamos ler, tá bom? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, no versículo 17, diz, Elias era homem semelhante a mim e a você. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, aleluia, com instância, com fervor. Tem algumas traduções que falam que Elias orou fervorosamente, para que não chovesse sobre a terra. Gente, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Ele orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu. E aí no versículo 18 diz, e orou de novo. Elias orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Senhor glorioso, que tremendo, que magnífico. E a Bíblia diz que nos últimos dias virá o espírito de Elias. Eu creio que Deus está preparando a sua igreja para esses últimos dias, para ter um nível de intimidade, de comunhão com o Senhor, onde as orações serão feitas e milagres, prodígios, coisas miraculosas acontecerão nesses últimos dias,
Para mim, para você, não. Para alcançar o ímpio. Para que haja salvação. E para que todos saibam que o Senhor é Deus. E eu quero ler mais uma vez esse versículo. A partir da parte B. Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa que a gente precisa, a cada dia, nos posicionar e firmar a nossa fé, a nossa mente, o nosso coração, é nessas verdades gloriosas, dessa obra redentora. Entendemos quem somos em Deus, o que podemos, para onde vamos. Aquilo que nos foi dado, já é consumado, já está estabelecido, é uma nova realidade. Não tem outra alternativa a não ser vivermos de fato aquilo que somos e podemos em Cristo Jesus e estabelecer o governo de Deus aqui na terra. Agora a gente tem que entender que tudo isso vai ter que começar a acontecer nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, no nosso contexto de amigos, para que tudo, para que a terra, para que as nações, para que outros lugares, outras vidas sejam alcançadas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho para vocês o que não é justiça de Deus. Zenaide, tá, eu entendi. A justiça de Deus é uma condição onde Jesus me colocou, onde eu não tenho mais culpa, eu não tenho mais condenação sobre mim, eu não carrego mais nenhum peso. Ele me inocentou, ele me justificou, eu sou justo. E eu sou idôneo, apto para entrar na presença de Deus com ousadia e intrepidez, porque o Senhor me ouve por causa do que Cristo fez por mim, não pelos meus méritos, mas pelo que Cristo fez por mim. Eu sou justa em Cristo Jesus. Você é justo em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. O inocente tomou o lugar do culpado. Aquele que nunca pecou se fez pecado no nosso lugar e nos absolveu e pagou a nossa dívida. Amém? Então, o que não é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é juízo. Amém? Não é juízo. Lá em Isaías, deixa eu abrir aqui bem rapidinho para ler esse versículo de Isaías. Deixa eu achar aqui. Isaías 28. Isaías 28 e o versículo 17. Somente a parte A nós vamos ler, tá bom? Então, Isaías 28, versículo 17, diz assim, ó. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Então, justiça e juízo são coisas diferentes. Então, o que não é a justiça de Deus? A justiça de Deus não é o juízo de Deus. Amém? E o que seria o juízo? O juízo é aquilo que mede a iniquidade do povo. O juízo é estabelecido para medir a iniquidade do povo. Justiça já é o quê? É o prumo, é aquilo que nos alinha a Deus. Então a justiça de Deus, ela é o prumo do Altíssimo, para nos alinhar a Ele, para nos estabelecer numa condição que nós podemos entrar na sua presença e ter comunhão com Ele, e se relacionar com Ele, tá bom? Então, a justiça é um ato de bondade de Deus por nós. Justiça é um presente, é uma dádiva, é uma graça nos dada por meio de Jesus Cristo. Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Então, muitos acabam confundindo, né, a justiça de Deus com o seu juízo. Então, deixa bem claro, né? Juízo é quando Deus mede a iniquidade de um povo. E a justiça é o prumo, é Deus alinhando, fazendo alinhamento do povo a Ele. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus é a justiça de Deus. Todo aquele que creu no sacrifício de Jesus e recebeu a salvação, ele recebeu juntamente a justificação. Uma pessoa, ela só é salva porque ela já foi justificada. Ela já estava numa condição de ser aceita, alinhada ao nível de Deus. Amém? Então, a condição de pecadores nos separou de Deus, né? Ficamos mortos espiritualmente. Mas quando nós nascemos de novo,
A justiça de Deus estabeleceu sobre nossa vida e nós podemos receber a salvação e ter uma vida em Deus como nunca tivemos antes por conta da separação. Então, em nome de Jesus Cristo, que você possa compreender essas verdades, entender que isso é importante, que você tem que ter a convicção de quem você é, da justiça de Deus na sua vida, para que você desenvolva uma oração de convicção, de confiança no Pai. Amém? Uma coisa que eu acho interessante também, né, é pensar que quando você erra, ou quando você falha, quando você peca, o inimigo é tão sujo, ele é oportunista, ele vem na hora com sentimento de culpa e de condenação, para querer minar a sua fé, para querer roubar a sua fé, para te tirar de uma condição de oração e de relacionamento com Deus. Vamos ser sinceros, quando você ofende alguém ou você é ofendido, a primeira coisa que a gente quer fazer é afastar daquela pessoa, é manter distância. E não é diferente no contexto da vida cristã. Se a gente falha, se a gente peca, a tendência que a gente tem é se afastar de Deus. Mas não é isso que nós devemos fazer. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando eu e você pecamos, ferimos o coração de Deus, nós temos que fazer o que? Naquele exato momento, pedir perdão ao Pai e voltar à sua posição de justiça de Deus, a posição de filho, a posição de idôneo, de apto, de digno de estar na presença dele. Amém? Então não permita, não deixa que nada roube essa sua posição em Deus. Preserve, cuide, protege a sua mente, o seu coração com essa verdade. E que você entenda, você é a justiça de Deus, você é justo, a sua oração tem poder, a sua oração tem eficácia. Por quê? Por causa de você? Pelo tanto que você ora, por tanto que você lê, pelos dízimos, ofertas que você dá, pelas obras que você faz? Não! Por causa do que Cristo fez por mim e por você. Por causa da obra redentora de Jesus Cristo naquela cruz. Por causa do sangue dele que foi vertido naquela cruz. Nada pelo que nós fazemos. Nós fazemos porque já somos salvos. Já fazemos porque somos gratos, por amor, por gratidão. Mas não para alcançar nenhuma bênção, não para ter nenhuma oração respondida, não. Nossas orações são ouvidas e são respondidas pela graça, pelo amor e a misericórdia e por causa do que Jesus Cristo fez por mim e por você. Amém? Então eu quero que você pense nisso, que você medite sobre essa verdade. A justiça de Deus é um dos temas mais falados no Novo Testamento. A justiça de Deus é um dos temas centrais do Novo Testamento. Existem inúmeras passagens, inúmeros versículos que falam sobre isso. Vamos ver se eu consigo falar com vocês sobre algum deles. Romanos, lá para Romanos, Atos Romanos, aleluia, glória a Deus. Diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que tremendo, que glorioso! Eu e você podemos nos achegar, nos relacionar com Deus, ter uma vida de oração em Deus, uma vida de intimidade com o Pai, porque mediante a fé nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto também está em Romanos, capítulo 1. Isso mesmo, capítulo 1, Romanos capítulo 1. Deixa eu só achar aqui o versículo 17. Diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia! Outro texto também está em Romanos. Romanos fala muito sobre a justiça de Deus, sobre essa justificação, que é por meio da fé, não é por meio de obras. É tremendo o livro de Romanos. E aí em Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos lá. Sendo justificados gratuitamente. Como é que nós somos justificados? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a justificação é mediante
a nossa fé em Cristo, mediante a nossa fé nessa redenção que só há em Cristo Jesus. Amém? Outro texto que nós já lemos, Romanos 5,17. 1 João, vamos lá para 1 João, já está terminando. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Eu quero... diz assim, quer ver? Deixa eu achar aqui só para a gente ler o texto mais base de tudo isso que eu quero falar com vocês. Vamos ler a partir do versículo 7, mas depois em casa aí você pode ler o capítulo 3 todinho de 1 João, tá bom? Diz assim, a partir do versículo 7, filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas lembra que eu falei, a própria Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos que confessar nossos pecados, porque nós temos um Pai, um Deus que nos perdoa de todo pecado, tá bom? E aí, continuando o versículo, diz assim, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então, eu e você, como filhos de Deus, também podemos, reinando em vida, destruir as obras do diabo. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, eu e você não podemos viver na prática do pecado. A gente pode eventualmente pecar, mas nós não vivemos deliberadamente no pecado. Amém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Então, andar em fé e amor é um dos fundamentos de uma vida em Deus. Fé e amor andam juntos. Amém? Então, eu quero ler um outro texto também que está em Hebreus. Vamos achar que é Hebreus 4, versículo 16. Hebreus 4, 16. Vamos ler a partir do versículo 14, né? Olha que lindo, que tremendo. Nós vamos encerrar com esse versículo, tá bom? Diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, ele, o nosso Senhor e Salvador, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí no versículo 16 diz assim, olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. Achegue-se, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Glória a Deus! Como é que eu e você conseguimos, como é que a gente vai conseguir, como é que é possível entrar na presença de Deus, se achegar diante do trono de Deus, confiante, com ousadia e com intrepidez, crendo que nós somos a justiça de Deus, crendo que nós somos justificados por meio de Jesus, crendo que nós somos justos, aptos, idôneos a entrar na presença de Deus, se apresentar diante do seu trono de graça e de misericórdia, por este novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o caminho, não há outro. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque somente nele há justificação, somente nele há perdão, somente nele há uma nova vida. E eu e você, que nascemos de novo, nós já estamos aptos, idôneos. E se você que nos assiste hoje ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, você pode hoje, nesse exato momento, de uma maneira simples, fazer uma oração simples, dizer: Jesus,
Eu creio que você morreu e ressuscitou no meu lugar. Eu creio que você levou sobre si os meus pecados. E eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo a minha salvação. E eu me torno a partir de hoje um filho e uma filha de Deus. Simples. É fé. É crer com o coração e confessar com a boca. E você recebe esse milagre e se torna uma pessoa justa em Deus. Se torna a justiça de Deus em Cristo Jesus. E você pode ficar em paz com Deus, estar em paz com Deus e entrar na presença dele sem nenhum senso de culpa ou de condenação, sem nenhum senso de indignação. Quantas pessoas não se sentem dignos de orar, de buscar a Deus, de falar com Deus, porque falham, porque erram? Não existe nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha que possa impedir eu e você de falar com o Pai, de ter acesso ao trono da graça, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Amém? Então, que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Antes de nós orarmos, eu quero dar alguns avisos rapidamente. Todas as terças e quintas, às 19h30, nós temos a nossa live, né? Hoje eu estou aqui ministrando, compartilhando com você mais essa porção da palavra. Na próxima quinta, nós teremos a Thaís e a Tamires, que são líderes, né, de jovens adolescentes, aqui conosco na HM. No domingo nós temos o culto de celebração, então é um culto presencial que você precisa se inscrever, o pastor sempre disponibiliza o link, né? E se você não pode estar presencialmente, você pode assistir esse culto aos domingos às 18 horas, pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Pela página da IHM, a nossa igreja, o nosso ministério, você pode acompanhar. E também temos aos domingos, todos os domingos, às 8 horas da manhã, classe de doutrinas com Marcelo Bezerra, que é uma bênção e que você deve vir participar, você deve buscar o Senhor e conhecer cada vez mais. Quem já fez a classe de doutrina sabe quão importante é, quão abençoador é, como a pessoa cresce espiritualmente, como o entendimento vem, como ela compreende as verdades do reino, as doutrinas básicas do evangelho, essenciais para uma vida cristã. Então, todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos doutrinas, tá bom? Classe de doutrinas com Marcelo. Aos sábados, às 17 horas, né, Tiago? Aos sábados, que tem célula, né, de jovens? Então, todos os sábados, às 17 horas, tem as células com jovens adolescentes aqui na igreja, presencialmente. Você vem de máscara, tem óculos para higienizar a sua mão, mantenha a distância e venha participar, venha ser ministrado, venha ser um jovem usado por Deus, um jovem que sabe quem é em Deus e fazer a diferença nessa sociedade. Amém? O que mais outro aviso que nós temos oração, né? A gente tem grupos de oração, grupos de intercessão. Tem um grupo, na verdade nós estamos em 3 grupos, né? De manhã tem um grupo comigo e outro grupo no mesmo horário, simultaneamente com a Cida Costa. Então, quem está à frente da intercessão? Eu, a Cida Costa e a Sandra. Então, nós estamos na parte da manhã de segunda a sextas-feiras, às 8 horas da manhã, orando, intercedendo. Tem um grupo de irmãs abençoadas, fiéis, perseverantes, que tem estado conosco em oração e intercessão por tantas coisas, tantos alvos, tantos pedidos, tantas necessidades. Uma delas é a nossa nação, é as autoridades espirituais, é os nossos pastores, é o ministério, a nossa vida, a nossa família, necessidades de outras ordens, né? Enfermidade, tantas coisas que nós temos colocado diante de Deus, nós temos nos unido em oração para clamar ao Senhor, e você está convidado a participar. Né? O meu contato sempre está nas redes sociais, você pode adquirir lá o meu contato e pedir para te adicionar e você fazer parte, né, desse grupo de irmãos e irmãs que estão orando. Então nós temos esses grupos de manhã e juntamente comigo está a Sandra e a Cida Costa. Também temos à tarde um grupo também de irmãs que está ali firme e forte, que é segunda, quarta e sexta, né, às 15 horas, também orando e intercedendo. Quer dizer, se você não pode participar de manhã, então participa à tarde, né? Escolhe um dia da semana e vem estar conosco. Vamos buscar ao Senhor enquanto a gente pode achar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito os seus efeitos. Creia no poder da oração. Creia que a sua oração é eficaz. Creia e vem buscar o Senhor. Amém? Eu tenho certeza que a sua vida vai tomar um novo rumo no sentido de intimidade e comunhão com Deus. Porque, embora nós estamos nos unindo para orar um pelos outros, isso tem nos abençoado e muito. Temos recebido tantas respostas de oração, tantos milagres.
temos visto o agir de Deus, o consolo, o fortalecimento, o renovo, provisão, proteção, livramentos, coisas tão gloriosas. Então vem estar conosco. E temos também, toda segunda-feira e quarta-feira, o grupo dos homens. Que bênção! Que bênção, que bênção. E é o André que está à frente desse grupo de oração de intercessão. Às segundas-feiras e às quartas-feiras, às 20 horas. Então, você também pode, por meio das redes sociais, ou por meio até mesmo do contato da igreja, que está lá na página da HM, né, tá aí. Você pode pedir o contato do André, você irmão, você que é pai, você que é esposo, você que é solteiro, não importa. Você homem de Deus, você filho de Deus, se una ao irmão André, né? O André é líder também aqui na HM, liderando jovens e adolescentes. Então se una ao André e tantos outros irmãos que têm se comprometido, têm estado às segundas e quartas-feiras em oração, principalmente orar por suas famílias. As famílias precisam de oração, nós precisamos orar pela nossa família. O diabo, ele tem armado e preparado tantas coisas para destruir a família, destruir o casamento, acabar com a família. Ele quer trabalhar dentro dos relacionamentos, nos filhos. O diabo, ele odeia a mim e a você. Ele odeia a família. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Vamos proteger a nossa família por meio da oração, por meio da intercessão. Eu sei que você, como eu, também temos familiares que ainda não são salvos. Vamos cobri-los com a nossa intercessão. Gente, eu já tive experiências de orar por familiares e de ver o livramento de Deus não permitir que partisse dessa terra sem a salvação. E nós precisamos, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo, mas na morte do ímpio Deus não tem prazer. Então, em nome de Jesus Cristo, que você, irmã, venha estar conosco, você, meu irmão, venha estar com o André, vamos nos unir em oração em favor da nossa nação, em favor das famílias, em favor do ministério e crer que o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, mas existem situações que somente Ele pode agir por meio da minha e da sua oração. Amém? Então esses são os avisos, nós vamos orar para que o Senhor testifique essas verdades no teu coração. Eu tenho certeza que você lembrou dessa mensagem, porque você já ouviu outras vezes, e a Bíblia diz que é importante que a gente ouça sempre as mesmas coisas, né? Para que isso se consolide no nosso coração, é proteção para nós. E eu quero agradecer a Deus por você ter participado conosco, ter ficado conosco até agora, recebendo essa palavra. E nós vamos orar agradecendo ao Pai, porque essa palavra não voltará vazia, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças por esta palavra gloriosa. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor, por meio da sua obra redentora, através da sua gloriosa obra naquela cruz, o Senhor nos fez a justiça de Deus em ti. E em ti, Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos justos, aptos e idôneos a entrar agora na presença de Deus sem nenhum senso de culpa ou de condenação, como se nunca tivéssemos pecado antes. Te agradecemos, Jesus, pelo seu sangue precioso. Há poder no seu sangue, Jesus. O seu sangue limpa, purifica, santifica, justifica. E é por isso que nós estamos aqui. Queremos te agradecer por sua palavra. E nós oramos, Pai, nesse momento, para que essas verdades, que essas realidades da nova criação, que esse fator glorioso que já foi consumado lá na cruz do Calvário, venha a ser testificado no coração e na mente de cada um dos nossos irmãos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescentadores, sobre os seus filhos. Declaramos, Pai, nessa noite, pessoas sendo libertas de todo peso, toda culpa, toda condenação, recebendo o teu perdão e entrando numa nova dimensão, numa nova condição de relacionamento, numa vida de oração em Ti. Nós abençoamos todos nessa noite, abençoamos as famílias, onde houver um enfermo que haja cura, aonde houver alguém, Pai, debaixo de opressão, que sejam libertos. Nós declaramos, Pai, a sua provisão, a sua proteção, os livramentos que só o Senhor pode nos dar. Nós declaramos nesta noite, Pai, o teu mover, o teu agir sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo.
Ao Senhor nós damos a honra, a glória, o louvor, a adoração, pois nós reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Sem o Senhor nada podemos fazer. Para onde nós iremos, Pai? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós Te louvamos e bendizemos Teu santo nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Fique conectado conosco na próxima quinta-feira. E até a semana que vem.